Olá meninos, bom dia. Meu nome é Silvio. Neste semestre nós estamos juntos na disciplina de Português Instrumental 1. Nesse vídeo eu gostaria de comentar alguns pontos de alguns conteúdos que nós trabalhamos ao longo desse primeiro módulo da disciplina. Então vamos lá. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o conceito de texto. Nós vimos nesse primeiro módulo que nos últimos 40 anos, acho que posso dizer que desde os anos 80, o conceito de texto ele sofreu uma grande modificação. E essa grande modificação ela aconteceu por causa dos estudos da linguística de texto e também por causa dos estudos da análise do discurso. Então, o que foi que modificou nessa noção, nesse conceito de texto? Até então, o texto era visto como escrita. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para que algo fosse considerado como texto, deveria haver palavras, deveria haver frases, deveria haver a junção dessas frases em parágrafos. Senão, esse material linguístico ele não seria considerado como texto. Então, quando esses estudos da linguística de texto são divulgados, a linguística de texto ela vai trazer um novo conceito de texto como prática comunicativa ou como prática interlocutiva, ou seja, o texto é uma produção linguística que tem como foco promover a interação entre autor e leitor, autor e ouvinte. Tá? Outro ponto que a linguística de texto vai trazer é que o texto ele não é construído apenas através da escrita. Ou seja, existem modalidades textuais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existe o texto escrito, existe o texto oral ou falado e existe o texto multimodal. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando para vocês desde o começo desse vídeo é um texto. Mas é um texto oral, é um texto falado. Ou seja, é um texto que é construído através da fala, através da oralidade. E esse texto ele tem como foco promover a interação entre Silvio, que nesse momento é o autor do texto, e vocês, que estão no outro lado, nas suas casas, nos seus trabalhos, e são meus interlocutores, ou seja, são meus ouvintes. Então, a linguística de texto ela vai trazer essa modificação no conceito de texto. E o texto ele vai passar a ser essa prática comunicativa cujo foco é promover a interação entre autor e leitores, autores e ouvinte. Outro conceito de texto que vai surgir mais recentemente, né, acredito que no início dos anos 2000, por conta do desenvolvimento e da ampliação dos recursos tecnológicos, é o conceito de texto multimodal. E o que é o texto multimodal, que nós trabalhamos também nesse primeiro módulo? O texto multimodal é um texto que ele é construído através de diferentes linguagens, por exemplo, palavras e frases e imagens, recursos imagéticos. Podemos apontar como exemplo de textos multimodais os anúncios publicitários, né, ou publicidade, os anúncios de campanha comunitária que nós vimos na prova da primeira unidade, né, isso na primeira avaliação, né? As charges, as tirinhas, os cartoons, as histórias em quadrinhos, os memes, todos esses gêneros, eles são construídos através da junção entre escrita, palavras e frases e recursos imagéticos. Eu posso apontar, por exemplo, como recursos imagéticos, cores, formas, formatos, expressões faciais das personagens, olhares das personagens. Tudo isso, né, são recursos visuais, recursos imagéticos. Então, o texto multimodal ele é construído entre a junção entre a escrita e esses recursos imagéticos e visuais. Consequentemente, quando a gente está trabalhando com o texto multimodal, quando a gente vai fazer a leitura de um anúncio, por exemplo, ou de uma charge, nós não vamos observar apenas os enunciados escritos, as palavras e as frases.
Não. Para nós conseguirmos compreender a mensagem que está sendo repassada para o leitor, nós teremos que observar também os aspectos visuais, os aspectos imagéticos. Desculpa. Por exemplo, as expressões faciais das personagens que estão no gênero, as cores, por exemplo, o preto, que ele pode significar o luto, como também a crítica, o vermelho, que ele pode simbolizar o perigo, né? O rosa, que pode simbolizar o amor. Então, as cores do pano de fundo de uma tela significa muito. Na primeira avaliação, nós vimos também o anúncio publicitário. E vimos que o anúncio publicitário também é um gênero multimodal, não é isso? Vimos que nos anúncios publicitários é muito constante o emprego de cores no fundo da tela, né? As cores dos enunciados. E são cores, as cores que são usadas, geralmente são cores que fazem parte da embalagem dos produtos. Então, tudo isso daí é multimodal. São aspectos multimodais que estão nos gêneros. Então, dentro de um texto multimodal, para que o autor do texto ele possa passar uma mensagem ao seu leitor ou leitores, ele não vai passar essa mensagem apenas com enunciados escritos, né? Palavras e frases, não. Mas ele vai passar essa mensagem com a junção dos enunciados escritos com os recursos visuais, né? Cores, formas, formatos, expressões faciais, né? Os olhares das personagens, a direção do olhar das personagens, né? O tamanho da letra, o formato da letra, o preenchimento do fundo da tela do gênero com uma determinada cor. Então, tudo isso daí são elementos multimodais que são utilizados para repassar uma mensagem ao leitor. Então, o que é que eu posso dizer desse primeiro conteúdo que nós trabalhamos? Então, hoje não existe apenas o texto escrito. Existe o texto escrito, existe o texto oral ou falado, que é esse que eu estou utilizando agora com vocês, né? E existe também o texto multimodal. Então, hoje existem modalidades textuais e não apenas o texto escrito. Esse foi o primeiro conteúdo que nós trabalhamos, não é isso? Nesse primeiro módulo. Um segundo conteúdo que nós trabalhamos foi o conceito de gêneros. Gêneros do discurso, gêneros textuais, né? Geralmente, quando a gente está lendo um livro, um capítulo de livro, geralmente a gente se depara com essas nomenclaturas. Gêneros do discurso, gêneros textuais. Tem alguma diferenciação? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com gêneros, existem algumas teorias que podem fundamentar esse trabalho com gêneros. A primeira teoria é a perspectiva bakhtiniana, que é a base para todas as outras, né? Bakhtin foi um pesquisador que ele formulou, né, uma teoria sobre gêneros. Então, todas as correntes da linguística, hoje, quando vão trabalhar com gêneros, recorrem à perspectiva bakhtiniana, que é a base para todas as outras. E o que é que Bakhtin dizia? Bakhtin dizia que, implícito aos gêneros, existem alguns elementos. Por exemplo, quem é o autor desse gênero? Qual é o seu papel na sociedade? Quem é o leitor? Quem é o destinatário desse gênero? Qual é o seu papel na sociedade? Né? Qual é o tempo em que esse gênero está sendo produzido? Como esse tempo, essa perspectiva temporal influi? Qual o veículo de publicação? Ou seja, o veículo de divulgação? É uma revista? Né? É um jornal? Qual é a posição política desse jornal? Todos esses elementos que estão implícitos, né? A constituição dos gêneros é o que Bakhtin vai chamar de discurso. Então, com base na perspectiva bakhtiniana, os gêneros são chamados de gêneros do discurso ou gêneros discursivos. Então, todas as vezes que vocês lerem essa nomenclatura, gêneros do discurso ou gêneros discursivos, isso quer dizer que esse gênero ele está se baseando, está se fundamentando na perspectiva bakhtiniana de análise de gêneros.
Uma segunda nomenclatura é a perspectiva da linguística de texto, que é representada por Marcuse, Ângela Paiva Dionísio, Leonor Lopes Faveiro, né? E o que é que a linguística de texto vai dizer? A linguística de texto, ela vai dizer que o texto, ele tem essa finalidade, ela tem esse foco de promover a interação, de intermediar uma situação de interação entre autor e interlocutor. O que é que eu estou querendo dizer, tá? Por exemplo, neste exato momento, eu sou o autor de um texto oral. Vocês que estão aqui, vão assistir esse vídeo, são meus interlocutores, né? O texto está aqui, entre nós, intermediando essa prática interativa. Consequentemente, todos os textos, sejam eles escritos, orais ou multimodais, vão se materializar na sociedade através de um gênero. Por exemplo, esse texto oral que eu estou produzindo e que vocês estão recebendo no outro lado da tela, é um texto que está se materializando na sociedade através do gênero aula. Então, com base na perspectiva da linguística de texto, os gêneros são chamados de gêneros textuais. Então, todas as vezes que vocês lerem ou escutarem a nomenclatura gêneros textuais, significa que esse trabalho que vocês estão lendo está se baseando na perspectiva da linguística de texto. Porém, essas duas perspectivas, a perspectiva bakhtiniana e a perspectiva da linguística de texto, elas não são contrapostas, ou seja, elas não são opostas uma à outra. Pelo contrário, elas são complementares. Inclusive, vocês vão ler em alguns trabalhos a nomenclatura gêneros do discurso / textuais. Isso quer dizer que esse trabalho ele está se fundamentando nas duas perspectivas, na perspectiva da linguística de texto e na perspectiva bakhtiniana. Porém, como eu disse logo no comecinho, a perspectiva bakhtiniana é a base para todas as outras. Os próprios autores da linguística de texto, Marcuse, Ângela Paiva Dionísio, entre outros, quando vão falar de gêneros nos seus trabalhos, recorrem à perspectiva bakhtiniana. A própria Ingredore Kor, né? Quando ela escrevia texto, se vocês lerem algum capítulo de livro dela, ou então algum artigo, podem ver que quando ela fala de gêneros, ela cita a perspectiva bakhtiniana. Mesmo que Kor ela seja uma das principais representantes da linguística de texto no Brasil, ainda assim ela cita a perspectiva bakhtiniana. Outros pontos que nós vimos sobre os gêneros, tá? Nós vimos que os gêneros, né, de acordo com Bakhtin, eles são divididos em gêneros primários e gêneros secundários. Os gêneros primários são aqueles gêneros menos complexos. Geralmente os gêneros orais, aquele que nós utilizamos, né, com a fala, uma conversa, né, um diálogo, né? E são os gêneros mais espontâneos, aqueles gêneros que nós utilizamos com parentes, com vizinhos e com amigos. Então, por conta disso, esses gêneros primários, eles não exigem uma complexidade linguística muito grande, ou seja, não há necessidade de você rebuscar a linguagem. Por isso que eles são chamados de gêneros primários. Existem também os gêneros secundários. São os gêneros que são utilizados nas situações públicas, ou seja, os gêneros escritos, os gêneros que são utilizados no trabalho, né? No ambiente profissional, nas escolas, nas universidades, em uma reunião de trabalho, o e-mail, uma ata, um relatório, um ofício. São gêneros que são utilizados em situações públicas e, por conta disso, eles exigem uma maior complexidade, eles exigem um rebuscamento da linguística, um rebuscamento da linguagem. Então, esses gêneros, eles são tidos como gêneros secundários. Um dos pontos que eu acho mais importante, né, quando a gente trabalha com gêneros,
é justamente a questão das características sociocomunicativas do gênero. Por que é um conteúdo muito importante? Porque vocês vão lidar com isso na sala de aula. Todas as vezes que vocês forem elaborar uma atividade de leitura, uma atividade de produção de texto escrito, oral, uma atividade de produção de texto multimodal, uma atividade de análise linguística, vocês terão sempre que abordar essas características sociocomunicativas ou características constitutivas. Essas características são a base do trabalho, tanto do professor de língua portuguesa como do professor de língua estrangeira. Então, essas características sociocomunicativas são características extremamente importantes. Tá? Então, quais são essas características sociocomunicativas do gênero? Tá? A primeira característica sociocomunicativa é a finalidade comunicativa. O que é isso, né? É o propósito do gênero, o objetivo do gênero, a intenção do gênero. Todo autor, quando ele produz um texto, ele vai ter um objetivo. Ele pode querer divulgar um produto, convencer os leitores a comprar um produto, convencer os leitores a participarem de uma campanha social. O autor ele pode querer dar um conselho, provocar o riso, provocar o medo, despertar as emoções dos leitores. Então, todo gênero ele sempre vai ter uma finalidade comunicativa. Foi o que nós trabalhamos tanto na primeira avaliação, não é isso? As charges, né, sempre tem esse objetivo de reclamar, de protestar, de criticar. Os anúncios publicitários, eles têm o objetivo de quê? De convencer os leitores a adquirir um determinado produto. Não é isso? Os anúncios de campanha comunitária ou campanhas educativas têm o objetivo de convencer, de persuadir os leitores a participarem de uma determinada campanha social. Há alguns memes, né? O gênero meme que é tão divulgado hoje na internet, né? Alguns têm o objetivo de mostrar, de abordar uma situação do dia a dia através do cômico, do engraçado. Já outros têm o objetivo de fazer uma crítica, um protesto, né? Isso com relação a algo que esteja, algum problema que esteja acontecendo na sociedade. O que é que eu quero que vocês percebam? Todos os gêneros sempre vão ter um objetivo, uma finalidade comunicativa. A segunda característica dos gêneros é o conteúdo temático ou tema. O que é isso? São os temas mais recorrentes que são abordados por um determinado gênero. Eu lembro que no material da primeira unidade, né, nesse tópico sobre gêneros, eu utilizei como exemplo a notícia. A notícia ela pode publicar notícias policiais, notícias sobre economia, política, educação, sobre meio ambiente, notícias de fofoca, notícias sobre entretenimento. Tudo isso daí é o conteúdo temático do gênero notícia. A mesma coisa, uma charge, um cartoon, um meme, né? Eles podem discutir questões políticas, questões educacionais, questões ambientais, questões do dia a dia, como o preço do aumento do leite, né? O preço do aumento da carne. Então, esses assuntos, né? Todo gênero ele vai tratar de um determinado assunto, de um determinado tema. Isso daí é o conteúdo temático do gênero. A terceira característica, né, sociocomunicativa do gênero é a forma composicional, composição ou construção composicional. O que é isso, né? É a estrutura do gênero, ou seja, a forma como as informações são apresentadas, são demonstradas nesse gênero. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É um texto escrito? É um gênero textual escrito? Uma notícia, uma crônica, uma fábula, tá? Um ofício, um e-mail. Como é que as informações aparecem nesse gênero? É em prosa? É em parágrafo? São frases de curta extensão? Frases pequenas? Frases longas de grande extensão? Tá?
Isso daí é a forma composicional do gênero. Esse gênero é um gênero multimodal, como os anúncios, as tirinhas, as charges, as histórias em quadrinhos, os memes. Como é que as informações aparecem nesse gênero? Tá? Qual é a posição dele? É uma posição horizontal? É uma posição vertical? As frases são curtas? As frases são pequenas? As frases são longas? São grandes? Existem aspectos visuais na estrutura desse gênero? Por exemplo, existem personagens, expressões faciais das personagens, né? Gesticulação das personagens, existem cores no pano de fundo da tela, existem formatos diferentes de letra, o preenchimento da letra com uma determinada cor, né? O tamanho diferente de uma determinada letra, né? Uma palavra que ela é maior, outra que é um tamanho menor, uma fonte menor, né? Tudo isso daí são elementos que fazem parte da forma composicional do gênero. Composição ou construção composicional do gênero. Ou seja, tudo aquilo que está na estrutura do gênero, no corpo do gênero, seja de escrita ou de imagem, faz parte daquilo que nós chamamos de construção composicional. E a última característica dos gêneros é o estilo verbal ou estilo de dizer. O que é isso? São os aspectos linguísticos desse gênero. Ou seja, como é a linguagem desse gênero? É uma linguagem formal, muito rebuscada? É uma linguagem formal, com muitos termos técnicos? É uma linguagem informal, com marcas de coloquialidade, como gírias, abreviações do tipo pra em vez do para, tá em vez de estar, tô em vez de estou, marcadores discursivos da oralidade informal, né, tá? Como é a linguagem desse gênero? É um tom formal? É uma linguagem formal? Ou é um tom informal? Uma linguagem informal, uma linguagem coloquial? É uma linguagem formal, mas uma linguagem de fácil entendimento? Como, por exemplo, nós vimos que nos anúncios publicitários é uma linguagem formal, né? É uma linguagem formal, mas que é uma linguagem formal de fácil entendimento, de fácil compreensão. Por quê? O objetivo do anúncio publicitário é convencer as pessoas a comprarem. E pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes públicos. Então, o anúncio publicitário não vai utilizar uma linguagem formal de difícil compreensão. Então, o anúncio publicitário usa uma linguagem formal, correta do ponto de vista gramatical, mas uma linguagem de fácil entendimento. Não é isso? Existem alguns gêneros que vão ter uma linguagem predominantemente formal e outros que vão ter uma linguagem predominantemente formal, mas com alguns aspectos de informalidade. Por exemplo, a questão 10 da primeira avaliação. Existe um título de notícia que foi publicado em um jornal de grande circulação, né? E lá no subtítulo existe um pra. E eu pedi para vocês observarem se a notícia ela utilizava uma linguagem formal ou informal. E grande maior parte da turma disse que essa linguagem era formal e não perceberam aquele pra. De fato, a linguagem daquela notícia era predominantemente formal, predominantemente, mas existia uma marca de informalidade, de coloquialidade, que era o pra, em vez de utilizar o para. Se nós estamos publicando uma notícia que ela é publicada em um jornal de grande circulação, é necessário utilizarmos a linguagem formal, então seria necessário utilizarmos o para, em vez do pra. Então, tudo isso daí que faz parte dos aspectos linguísticos do gênero, referente à linguagem, às escolhas linguísticas de um gênero, é o que nós chamamos de estilo verbal ou estilo de dizer. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Desse conteúdo sobre os gêneros. Existem mais 2 pontos que eu gostaria de comentar com vocês, mas eu vou comentar em um outro vídeo, tá certo? Para não ficar muito grande.